A origem, a formação e o fortalecimento dos Estados Nacionais. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Emanuel Avelino e hoje nós vamos falar sobre a formação e fortalecimento dos Estados Nacionais. Mas antes que nós adentremos nessa seara, é preciso que nós saibamos que há duas correntes sobre a origem e formação dos Estados Nacionais. A primeira é que a origem do Estado foi encabeçada pelos nobres. E outra defende que tanto os nobres quanto os burgueses encabeçaram aí a origem do Estado ou dos Estados Nacionais. Isso porque tanto nobres quanto burgueses se beneficiaram com isso. Pois bem, é interessante nós sabermos que o Estado nasce absolutista. E por quê? Isso se dá porque no final da Idade Média, justamente o período em que se dá a formação dos Estados Nacionais, a Europa era fragmentada, era um conglomerado de cidades-estados. Apenas um poder centralizador, um poder forte, seria capaz de unificar os reinos, tornando assim os estados nacionais. Tanto é que a Itália e a Alemanha, por exemplo, se unificaram muito tempo depois, justamente pela ausência de um poder unificador. Pois bem, quais eram os benefícios aí dos nobres e dos burgueses? Os burgueses, eles se beneficiaram no seguinte sentido: houve a unificação das leis, das moedas e dos sistemas de pesos e medidas. Então agora imagina só, você tem um produto e você viaja para uma cidade a 10, 15, 20, 25 quilômetros da sua e você tem que vender a outra moeda, a outro sistema de pesos e medidas, a outro sistema de leis. Então isso dificultava para a burguesia a circulação da mercadoria. Os nobres, por sua vez, eles eram beneficiados porque eles se tornavam funcionários reais, funcionários dos reis, simplesmente pelo fato de serem nobres. Não tinha um sistema de meritocracia, apenas o fato de serem nobres, eles não se valiam ali do mesmo sistema econômico dos burgueses, de venda e troca, transação comercial. Simplesmente por serem nobres, eles eram conselheiros do rei e etc, etc, e ganhavam muito bem. Além disso, além de serem funcionários reais, eles não pagavam impostos. Que mais o que, meu filho? O rei, por fim, ele tinha uma miríade de regalias. Por exemplo, o rei ele tinha um exército, ou seja, aquilo que o Max Weber chama de monopólio do uso da força. O rei era o único que podia administrar o reino, ou seja, era o poder executivo. O rei era o único que poderia criar leis, ou seja, o rei era o poder legislativo. O rei era o único que poderia dizer a justiça, ou seja, o rei era o poder judiciário. Isto é, o rei era o Estado. Nestes moldes se dá a origem, a formação e o fortalecimento dos Estados nacionais. Até a próxima. E se você gostou dessa breve aula e se gostou desse formato de aulas curtinhas, rápidas e esclarecedoras, deixe aqui o seu comentário dizendo ok e pedindo por mais aulas assim. E me siga também no meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo, Emanuel_Avelino JR. Tamo junto, valeu!